Olá, pessoal. Essa é a nossa última aula e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os principais órgãos e entidades de classe, que também é importante para a enfermagem, é importante para o enfermeiro, para a sua formação, para ele conhecer quais são os órgãos e as entidades de classe que permeiam a profissão do enfermeiro. Há várias entidades de classe que representam os profissionais de enfermagem, né? Porque eles buscam por aprimorar a nossa profissão, né? São os sindicatos, são os conselhos, são associações. Então, todas elas têm um princípio de ação. E o princípio maior é o quê? Que nós tenhamos uma profissão reconhecida e que nós sejamos reconhecidos também no mercado de trabalho. Para que serve o sindicato, né? Os sindicatos são órgãos responsáveis pela defesa dos direitos do trabalhador. No Brasil, surgiram com a industrialização e receberam um tratamento especial na Constituição de 1988, né? Que deu autonomia para os sindicatos. Ninguém é obrigado a se filiar no sindicato, mas se a pessoa se filia, ela tem uma mensalidade ou um pagamento anual que acaba sendo feito, né? E tem alguns benefícios em relação ao sindicato. Muitos sindicatos oferecem colônias de férias, atendimento médico, atendimento jurídico, atendimento de beleza, convênios com escolas, com faculdades. Então, aí depende de cada situação. E existe também uma situação chamada contribuição sindical, que todo ano ela acaba descontando um dia de salário na folha do trabalhador. Isso foi feito numa convenção trabalhista, né? E é feito para manter as questões das contribuições sindicais. E os conselhos de enfermagem, né? Os conselhos de enfermagem eles foram criados bem depois até da própria Associação Brasileira de Enfermagem, que é a ABEM. Os conselhos foram criados em 1973 e são órgãos públicos, né? Agora se tornaram autarquias, né? E ela segue uma legislação. Nós temos o CONFEI, que é o Conselho Federal de Enfermagem, a nível nacional, e nós temos o COREM, que é a nível regional. Então, tem o COREM São Paulo, o COREM Rio de Janeiro, o COREM Minas Gerais. Então, são vários conselhos regionais. Esses conselhos regionais, por exemplo, se a pessoa trabalha em São Paulo, ela tem que estar inscrita no Conselho de São Paulo. Se de repente ela vai trabalhar em Minas Gerais, ela vai ter que cancelar a inscrição dela de São Paulo e fazer uma nova inscrição lá em Minas Gerais. Assim que acaba sendo feito. Então, geralmente, quando nós nos formamos, nós pegamos uma inscrição provisória. Depois que recebemos o nosso diploma, nós damos entrada na nossa inscrição definitiva. Então, existe inscrição definitiva e depois inscrição remida. O que é inscrição remida? É para aquelas pessoas que se aposentaram e não pagam mais o Conselho Regional de Enfermagem, porque o conselho também é pago uma anuidade e é obrigatório. O sindicato não é obrigatório, mas o conselho é. Se você não tiver inscrito no conselho, se você não tiver regular com o seu pagamento da sua anuidade, você não pode exercer a profissão de enfermagem. E que o conselho acaba servindo para quê também? Primeiro, para legalizar a nossa profissão, depois, para fiscalizar a questão se estão os profissionais trabalhando adequadamente, porque quantos profissionais que nós temos por aí inventando que são profissionais e não são, né? Também dentro dos hospitais, para ver a carga horária de trabalho dos profissionais de enfermagem, ver a escala de folga está adequada, quantitativo de funcionários com relação a quantitativo de pacientes a serem cuidados. Tudo isso é uma obrigatoriedade do Conselho Regional. Então, ele está muito ligado dentro das instituições de saúde com os responsáveis técnicos, onde é feito vistoria, é feito reuniões para saber toda essa formalização em relação a profissão da enfermagem, seja ela auxiliar, seja o técnico ou seja o enfermeiro. Quais são as responsabilidades dos conselhos regionais? Aquilo que eu já tinha comentado, inscrição profissional e cancelamento. Se a pessoa não vai querer mais exercer a profissão, também ela pode pedir o cancelamento. Expedição da carteira de identidade profissional, que é indispensável para o exercício da profissão, como eu já comentei também. Disciplinar e fiscalização do exercício profissional, ver que as pessoas que trabalham realmente estão inscritas no conselho, fizeram um curso, estão habilitadas para tal, né? Receber denúncia contra o exercício indevido da profissão, seja de pacientes e até mesmo seja até de profissionais, né? Fiscalizar e decidir os assuntos referentes ao comportamento ético profissional, zelar pelo conceito da profissão e os que a exercem, né?
elaborar a proposta orçamentária anual, submeter à aprovação do Conselho Federal de Enfermagem e exigir o cumprimento das resoluções do COFEN, executar as resoluções do COFEN e exercer as demais atribuições que lhe são conferidas, através da Lei 5905. E o Conselho Federal de Enfermagem, né? Ele é composto por 9 membros efetivos e 9 suplentes, eleitos pelo voto dos conselheiros regionais, cumprem mandato de 3 anos. Há pouco tempo teve eleição do Conselho Federal e é permitida uma reeleição. Ele é filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra. Então, nós também seguimos uma legislação internacional que ela acaba sendo mundial para todas as pessoas que são enfermeiros do mundo inteiro. Quais são as atribuições do COFEN? Ele elabora e atualiza o Código de Ética Profissional. Nós tivemos muitas reformulações no nosso Código de Ética, bastante instrumento educativo, que agora tem um aplicativo, vocês podem baixar. Tem um aplicativo tanto do COFEN como do Corém São Paulo. É muito legal porque tem muito material didático de aprendizagem. É só baixar na Play Store ou na Apple Store, né? Que vocês vão conseguir baixar os aplicativos. Define o valor da anuidade de cada conselho, esclarece dúvidas apresentadas pelos conselhos, aprecia decisões que os conselhos regionais homologaram, né? Promove estudos, campanha para aperfeiçoamento profissional de nível nacional, colabora com o COFEN na execução das ações estabelecidas pelo sistema COFEN-Corém, promove cursos de aprimoramento, aquilo que eu falei para vocês, cursos de proficiência. Então, esses cursos são todos gratuitos. Se vocês entrarem lá no aplicativo, tanto do COFEN como do Corém, há bastante curso que se pode fazer, mesmo a nível de sendo aluno acadêmico de enfermagem, que consegue fazer de maneira gratuita. E são cursos bem legais. Normatiza e expede instruções para uniformidade de procedimentos, ou seja, por exemplo, há um tempo atrás, o auxiliar e o técnico, eles tinham na sua competência profissional a passagem de catéter vesical de demora, a passagem de catéter nasogástrico. Hoje em dia já não pode mais. Através dessas uniformidades de procedimento e mudança das legislações discutidas, alguns procedimentos são privativos do enfermeiro. Passagem de catéter nasogástrico, catéter vesical, catéter nasointeral, que já era, né? O processo de enfermagem, isso é privativo do enfermeiro. Então, tem bastante situações que é pertinente somente ao enfermeiro. E a ABEM? A ABEM é uma entidade, né, uma Associação Brasileira de Enfermagem, olha, ela foi fundada em 1926, como eu falei para vocês. Ela foi fundada bem antes que o Corém. O Corém foi em 1973. Se não me falha a memória, né? Sob o nome de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras, ela estimulou a criação dos conselhos regionais e dos sindicatos da categoria, né? A entidade tem caráter científico, ela foi renomeada em 1964 como Associação Brasileira de Enfermagem. Atualmente é denominada como ABEM Nacional. Ela tem sua sede em Brasília e ela também tem as subseções que ficam em São Paulo e em cada estado, né? Então, ela é importante para divulgar eventos científicos, aprimoramento. Então, ela é uma associação forte na nossa classe de enfermagem, né? E é importante também. Também paga-se uma anuidade, só que não é obrigatório, é diferente dos conselhos. Os conselhos é obrigatório. Para você exercer a profissão, você tem que pagar a anuidade dos conselhos. Agora, da associação e do sindicato, não. Quais são os objetivos da ABEM? Representar a enfermagem nacional e internacionalmente no trabalho, especificamente no que se refere a tudo que se compete à enfermagem. Reconhecer a qualidade de especialista aos profissionais de enfermagem, expedindo o respectivo título de acordo com a regulamentação específica. Então, tem algumas associações que as pessoas, ao invés de fazer uma pós-graduação, presta prova de título de especialista. Por exemplo, em nefrologia tem prova de título, centro cirúrgico tem prova de título, UTI tem prova de título. Você não precisa fazer a pós, mas você tem que prestar uma prova de título para ter o título de especialista depois que terminou a faculdade. Porém, essas provas não são fáceis. Por isso que a maioria das pessoas preferem fazer um ano da pós-graduação do que tentar a prova de título, porque são provas bem difíceis. Divulgar trabalhos e estudos de interesses da enfermagem, mantendo um órgão de publicação periódica, que é a Revista Brasileira de Enfermagem. Promover, estimular e divulgar pesquisas na área da enfermagem. Promover intercâmbio técnico-científico
tudo estimulando a questão do desenvolvimento da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. A ABEM ainda articula socialmente as políticas financeiras de programas e projetos que promovem assistência aos seus sócios, né, quem fica associado da ABEM, incentiva a sociedade e a cooperação entre membros da categoria, promove desenvolvimento técnico, científico, cultural e político, e sempre pautado nos princípios da ética, né? Coordena e articula conselhos consultivos de sociedade ou associações de enfermeiros. Por exemplo, dos especialistas, tem a Associação de Nefrologia, tem a Associação de UTI, tem a Sociedade de Centro Cirúrgico, Dermatologia, tem várias sociedades de classes do segmento da área da enfermagem. Então, a ABEM ela auxilia bastante também todos esses segmentos. E as sociedades de especialista? Uma sociedade de especialista visa o reconhecimento profissional e o aprimoramento do exercício da profissão, através da interação científica política entre seus membros, né? Oferece assessoria jurídica, estudos, debates e seminários, além de benefícios como convênio de serviços, né? Trabalhando em conjunto com os corencos e com o COFEI, né? E com os sindicatos, né? A ANATEM, por exemplo, trabalha em prol da enfermagem, com o objetivo de desenvolvimento social, político e cultural dos seus associados, oferecendo serviços que auxiliam e facilitam o exercício da profissão, né? Conforme afirma Rafael, que é o secretário-geral da ANATEM, né, Associação Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. Então, nós não temos só associações de nível superior, nós temos a associação do profissional do nível médio também, que é o auxiliar e o técnico de enfermagem. Existe também a questão da defensoria pública. O que nós colocamos, né? A defensoria pública presta assistência jurídica ao cidadão carente, caso o profissional ganhe até o limite de isenção do imposto de renda, ou comprove incapacidade de pagar um advogado, né? O serviço é prestado com matérias previdenciárias, criminais, trabalhista, de direito do consumidor, direitos humanos, direito do estrangeiro, questões tributárias, casos relativos ao sistema financeiro da habitação, também em relação à compra de casa própria, né? Questão voltada à alimentação, saúde, dívidas de cartão de crédito, às vezes auxiliam também. Na verdade, quando são processadas, a pessoa tem uma dívida no cartão de crédito, é processado, pode buscar serviço com a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública da União trabalha junto à Justiça Federal e a Defensoria Pública Estadual, que trabalha junto à Justiça Estadual também. Ou seja, trabalha junto à federal e à estadual. Federal sempre frisando que é a nível nacional e a estadual de cada estado. E assim nós terminamos a nossa última aula, né? Espero que vocês tenham entendido. É uma questão que é importante também, é importante nós enfermeiros estarmos envolvidos com as nossas entidades de classe, com os nossos conselhos, porque é o que nos dá respaldo legal da profissão, tanto para os nossos direitos como para os nossos deveres, né? Então isso acaba sendo bastante importante.